Grupo 8? 8 Eu de vou, Romanos? eu vou finalizar, Bruno. Muito bom. Boa apresentação, meu querido. Tá, pode começar então, né? Vamos lá. Tá. Eu vou apresentar Romanos 8, 31 a 39, né? O Cântico de Vitória. Deus é por nós. Antes de eu entrar nos textos, eu queria trazer um ponto histórico, né? Da carta aos Romanos ali, que ela foi escrita no ano de 57, né? E esse Nero, que era o imperador romano, ele tinha cerca de 3 anos de império. Ele começou a governar ali por 54. Só que quando Nero começou o seu império, ele era um imperador bom. Ele ajudava os pobres e etc. Porém, conforme os anos foi passando, o, o imperador ele começa a mostrar quem ele realmente é, né? Então ele começa a ir matar todos aqueles que iam contra ele. E, né, a gente pode imaginar, né? Cristãos monoteístas, o Estado politeístas, né? Sendo que o próprio imperador se considerava um deus, logo havia uma perseguição recorrente aos cristãos, né? Por que eu comecei dessa forma? Porque muitas, acho que todos, a maioria aqui, conhece esses versículos como triunfalistas, né? E não é isso que Paulo quer mostrar. Então, os versículos a seguir é para que nós entendamos que é muito pelo contrário do triunfalismo. Nos coloca aos pés da cruz e exalta o nosso Senhor Jesus, né? Paulo, olhando para os capítulos anteriores, né, de Romanos 1 até ao 8, ao versículo 30, ele solta uma frase falando: diante de tudo isso que eu vos escrevi, o que mais nós podemos dizer? O que mais nós podemos pensar? O que mais podemos desejar? Precisamos de mais alguma coisa? A graça me basta. Isso era o que Paulo estava querendo dizer, né? E ele lança a famosa frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não fala sobre não ter inimigos, até porque no versículo 35 e 36 a gente já vê o que os cristãos, né, passariam e passavam. Paulo afirma que nada pode ser tão grande ao ponto de contrariar o propósito eterno de Deus. Um comentário de John Wesley, que fala assim: não precisamos nos atormentar a respeito da vontade do Senhor, pois ele é por nós, não contra nós. E a prova disso é que deu o que tinha de melhor na cruz. Ora, se nem o seu próprio filho ele poupou, antes o entregou por todos nós, não meramente à morte, como muitos pensam, pois é uma ideia estreita, mas ele renunciou o seu sentido mais abrangente. E eu trouxe João 3, 16 e 17, que fala: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aqui, eu bati cabeça nesse versículo aqui, e até se eu errar, o professor, por gentileza, me corrija. Aqui, Paulo ele não está falando sobre os bens desta terra, né, ou para o nosso próprio benefício, até porque não faz sentido comparado ao contexto da época, né? E Deus, ele não poupou o seu filho, ele entregou a maior coisa que ele nos poderia entregar. Provou todo o seu amor por nós no madeiro. Então, o que significa todas essas coisas? Paulo, pelo que eu entendi, ele está falando das coisas que estão incluídas nesta obra maior, que é não, claro, colocando Deus dentro da caixinha, né? Mas Paulo está querendo dizer que todas essas coisas seriam as consequências da obra de cruz. Por exemplo, perdão de pecado, vida eterna, a justificação, o novo céu, a nova terra, a imortalidade, né? E até mesmo o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Então, foi isso que eu entendi com essa questão do todas as coisas, né? E aí Paulo continua.
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, ressuscitou, né, e está à direita de Deus. A partir do momento que passou a interceder por nós, ninguém mais pode nos condenar. A morte do Senhor Jesus em nosso favor teria pouco proveito caso ela fosse considerada separadamente da sua valorosa ressurreição, né? E o Deus vivo que garante seguramente o cumprimento do propósito eterno de Deus. Assim, ele está sentado agora à destra de Deus, cheio de glória e soberania, e de onde ele é eternamente exaltado. O Senhor Jesus intercede por nós, junto a Deus Pai, pela autoridade que é inata à sua divindade. Por causa da sua morte vitoriosa aos céus e da sua intercessão vitoriosa por nós, o Senhor Jesus selou o propósito eterno de Deus. Em todo o universo, não há nada que possa prover maior garantia que a obra perfeita de Cristo. Se Deus, o juiz supremo, justifica-nos, então quem poderá agir contra nós e prosperar? Paulo não está falando que não teria condenações, mas que teriam e muitas. Porém, diante de Deus, ele os justifica. Paulo, nestes versículos, está dando ênfase para tudo o que havia sido escrito nos capítulos anteriores. Como a acusação será válida ou terá efeito? Se já somos justificados. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Adendo. Esse versículo, ele não significa o nosso amor a Cristo, como quem nos impedirá de amar a Cristo, mas o amor de Cristo por nós, como é citado no último versículo deste capítulo, o amor de Deus que está em Cristo Jesus. E através deste amor, quem poderá nos separar? Serão o sofrimento, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Então, Paulo ele cita Salmos 44, 22, que fala, sim, por amor de ti, somos mortos todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Aqui Paulo ele está descrevendo o que de fato acontecia com ele e com os cristãos em seu tempo. Em 2 Coríntios 11, 23, em diante, Paulo cita alguns perrengues que ele havia passado, né? E ele fala assim, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltante, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, na cidade, no deserto, no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei o frio e a nudez. Então aqui nós já entendemos que não é sobre as coisas desta vida que Paulo está falando, né? Que vai muito além de tudo isso. E aí uma coisa assim, uma curiosidade, eu vou trazer um ponto histórico também, uma curiosidade que eu achei incrível, né, na carta de Romanos, é que ela é escrita no ano de 57, né? E 7 anos depois, estaria iniciando a maior perseguição que já teve aos cristãos, né, e que terminaria somente no ano 313 depois de Cristo, né? E o que ocasiona essa perseguição é o fogo em Roma, alguns talvez já conheçam a história, né, que pega fogo em Roma. Nero já estava bem queimado já, né, a reputação bem queimada, e antes que o povo culpasse ele pelo incêndio, que tudo indica, tem estudos que falam que foi ele que colocou incêndio em Roma, outros falam que foi incêndio natural, né, por conta do clima mesmo. Porém, as únicas vilas que não haviam sido queimadas eram onde mais havia concentração de judeus e cristãos. Então, Nero, o que ele faz? Ele faz dos cristãos um bode expiatório, né, e coloca a culpa do fogo em Roma nos cristãos. E ali começa uma perseguição, né? Então, aí o
eu fico imaginando, né? Imagina só os cristãos de Roma, né, nessa perseguição, mas com a carta de Paulo gravada no coração, né? Então eles eram crucificados, mas eles falavam, nada nos separará do teu amor, Senhor, né? Eles eram espancados, eles eram encharcados em pinche, amarrados em postes e queimados vivos, feito de lamparinas para iluminar a cidade, mas com aquela certeza de que nada nos separará do teu amor, né? Então, Paulo, ele continua escrevendo, né, absolutamente nada poderá separar o cristão do amor de Deus, e Paulo usa de grande esforço para escolher as palavras que descrevem a certeza absoluta da existência do amor de Deus em favor do cristão, né? Nada é tão difícil ou perigoso, nem a morte, nem a vida, que possa nos separar de Deus. Se Deus, o único ser não criado, é por nós, nada deste mundo pode nos separar dele, o que torna a nossa segurança nele absoluta. Paulo começa a utilizar de coisas conhecidas pelo povo da época, que para eles possuíam grandes poderes, né, que o ser humano jamais controlaria. E ele começa, porque estou certo de que nem a morte e nem a vida, que são forças que estão além de nossas capacidades de controle pleno, né, nem os anjos, nem os principados, que são forças espirituais rebeladas contra Deus. Somente essas desejariam afastar alguém do amor de Deus, nem o presente e nem o porvir. São acontecimentos que ocorrem no decurso do tempo. Também não temos controle sobre isso. E aqui, isso aqui também eu bati cabeça e o professor, por gentileza, ajuda se eu estiver errado. Nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade. Aqui é relacionado ao universo. O povo acreditava muito em deuses do universo, que controlava os astros, as estrelas e etc., né? Então, Paulo usa deste artifício, desta crença que o povo tinha, né, que era muito forte na época, para mostrar que nem esses poderes da vastidão do universo, nem a altura, nem a profundidade, não tinham influência para separar do amor de Deus, né? E também nenhuma outra criatura, qualquer criatura desta terra, ou então nessa altura ou profundidade. Então, nada disso poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A minha parte seria essa. Fiz bem resumido. Muito bom. Você fecha Romanos 8 ou tem alguém que vai participar também? Não, eu fecho. Finalizou. Muito bem. Queridos, a gente fecha o livro de Romanos sem uma leitura completa dele. Deixa eu só colocar o mudo aqui. Mas eu recomendo fortemente a leitura completa desse livro por todo mundo que é crente. O livro de Romanos, ele não somente é considerado o quinto evangelho, como também é considerado o evangelho de Paulo. O livro de Romanos, e aí, gente, vocês vão ouvir, quem prosseguir em estudos teológicos, vai ouvir muito um nome chamado Karl Barth. Karl Barth. Esse Karl Barth, ele desenvolveu uma teologia extremamente importante, que é a interpretação da salvação pela fé. Ele solidifica isso. E toda a teologia de Karl Barth, que é um dos maiores teólogos do nosso tempo, é desenvolvida em cima do livro de Romanos. Como nós já vimos também, Agostinho se converte lendo Romanos. Lutero se converte lendo Romanos. Agostinho desenvolve a doutrina da predestinação, que nós já estudamos, lendo Romanos 9, que é o capítulo mais calvinista de todos. Então, se você quer impetrar a causa calvinista, Romanos 9, tá? Esse é o capítulo magno dessa doutrina. Outro ponto muito importante, Paulo está se aproximando do fim da vida dele, né? Daqui a poucos anos, Paulo morre. Ele, de fato, morre quando ele está escrevendo, assim, momentos depois de terminar a escrita do livro de Filipenses. E aí vocês vão ter uma expositiva de Filipenses daqui a 2 aulas,
daqui a 3 aulas, né? Antes disso eu vou passar outras. Mas o livro de Romanos, ele é complexo e profundo e é graciosamente conhecido como um livro mais gracista das cartas paulinas. Tem alguns cuidados que são importantes, como a gente vestir os dias atuais nesse livro. Ou seja, eu pegar esse livro e vestir nos meus dias atuais. A gente não pode fazer isso. O livro de Romanos não pode ser um amuleto, tá bom? Nem como o Salmo 23, Salmo 91. A teologia do livro de Romanos é mostrando o evangelho para os judeus em Roma e para os romanos de Roma, como a gente já viu, como o romano funcionava e como o judeu funcionava, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa relacionada ao livro de Romanos? E a pergunta pode ser qualquer uma. Se eu não souber responder, eu ligo para o universitário. Tá. Capítulo 11. E assim, gente, por que o livro de Romanos é simples? Porque ele vai trabalhar a questão da graça. Ele vai trabalhar a graça e os dons ministeriais. Perdão, e os dons de serviço. Não, gente, perdão, os dons ministeriais. Então, um convite muito rápido para a gente ler Romanos 12, eu leio aqui para vocês, para a gente não atrasar a próxima apresentação. Romanos 12, versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Fui para o 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Dons, a Bíblia vai relatar 22 ou 23, sendo 9 espirituais, outro de ministério e outro de servir. Fora disso, é uma especulação. Eu costumo brincar, e eu tô fazendo uma pós agora, uma pós-graduação em teologia do Novo Testamento, e é engraçado, tem um aluno na minha sala que ele fala o seguinte: acrescentar qualquer dom que não está na Bíblia é mexer na gaveta do Espírito Santo. Eu não ousaria fazer isso. Eu não teria liberdade poética para fazer isso. Então, assim, eu não mexeria nessa gaveta, bem como não mexo na gaveta da salvação. Então, são duas gavetinhas difíceis de serem abertas deliberadamente, tá bom? Um outro ponto importante da carta de Romanos é o capítulo 13 e o capítulo 16, que é o último. Então, se você não conseguir ler todo o livro, leia o 13, leia o 16, você vai ter lido ele todo. É um livro muito simples. Bruno. Oi. Apresentação hoje do capítulo 13 de Romanos, né? 8. 13. Não, Eu que a vou de apresentar. hoje. Eu que vou apresentar. Não, a sua apresentação 13. Eu achei que já tinha apresentado semana passada, não, hoje é 13, né? É. A verdade. Leia o capítulo 13 também. Leia o capítulo 13 também. Então, como vai ter a apresentação do 13, então leia apenas o 16. Com relação ao 8, por que eu não acrescentei praticamente nada na apresentação do Vini? Porque vocês estão experimentados, vocês foram aquecidos em fogo baixo em não aplicar a Bíblia para si mesmo. Então, não é o meu amor por ele, é o amor dele por mim, não é sobre mim, é por ele. Então, assim, vocês estão aquecidos em fogo baixo, em olhar a Bíblia, pegar a chave hermenêutica em Jesus e não apontar para eu mesmo. Então, Vini, top. Léo? Tá no mundo. Tá me escutando? Agora sim. Eu tenho uma pergunta sobre Romanos 13, do verso 8 ao 10. Como que o amor ao próximo resume a lei e quais são algumas maneiras práticas de viver esse amor? O Vitor vai apresentar ele agora e a gente entra junto. Beleza. Vai lá, Vitor. Show. Tá. Paz e graça a todos os irmãos, boa noite a todo mundo. Chegou a minha vez de apresentar. Eu vou apresentar 13 de Romanos. Pontualmente eu vou apresentar, tá? O versículo 1 até o 7. Até o 7. Tem outros irmãos que dão sequência aí depois disso.
Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser bem sintético, tá? Bem direto ao ponto no que eu tenho que falar aqui. Algumas coisas eu já estou com a minha apresentação aqui toda feita, toda direcionada, mas é claro que eu sempre gosto de dar um espaço nas minhas apresentações, quando vou apresentar, para o Bruno entrar, se ele quiser falar alguma coisa e tudo mais. Mas eu já tenho aqui um roteiro, tá bom? Algumas coisas que eu gostaria de falar sobre esse capítulo, né? Bem rapidinho. Primeiramente, a tradução. É que eu estava dando uma olhada. A JFA, essa aqui eu acho que é um dos melhores, assim, que ela consegue dar uma dificultada para a gente entender um negócio que era para ser super simples e, enfim. Eu lembro que antes de estudar teologia, eu li algumas vezes as escrituras, né? Isso aqui eu sempre passava batido direto no que eu entendia, né? Por exemplo, eu vou ler rapidinho o versículo 2. Sendo que isso aqui fala sobre obediência às autoridades do governo, presidência, nesse intuito, né? O 2 fala assim, na JFA, por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E quem resiste trarão sobre si mesmo a condenação. Aí o 4 também é bem, enfim, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, temes, pois não está de balde a espada. Porque é o ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Né? Se a gente for ver, por exemplo, em NTLH, é tudo tão mais simples, tão mais fácil de ler, por exemplo, o 2. Assim que se revolta contra as autoridades, está se revoltando contra Deus, que ordenou, e os que agem assim desse modo serão condenados, elas são autoridades a serviço de Deus para o teu bem, se você fizer o mal, você tem que ter medo, pois as autoridades, de fato, elas têm poder para castigar, né? É muito mais fácil, assim, a NTLH quando a gente lê. É só um recorte que eu queria trazer sobre os problemas ali de tradução. Algumas traduções ali da JFA, elas conseguem complicar bastante algumas coisas, né? Para explicar o 13, é o seguinte, quando eu chego no capítulo 13, até agora Paulo estava falando na carta, né, bastante sobre teoria da justificação pela fé, se a gente lembra da apresentação da aula passada, por exemplo, até agora o Vini estava falando do 8 mesmo, né, eu dei uma olhada aqui rapidinho, o 12, né, o 11, eles falam bastante sobre isso, sobre salvação, sobre graça e tudo mais. Quando chega no 13, 14, 15, ele vai começando as recomendações da carta, né, então, por exemplo, aqui ele está começando a falar sobre a obediência das autoridades. O 14 e o 15, ele fala sobre o bom trato ali, acho que no 15, entre os irmãos, né? Então, ele começa a dar essa recomendação para os irmãos ali de Roma, né? E daí, como a gente vai começar a entrar nas recomendações, existe um tema, né, que eu vou apresentar hoje, que é uma boa conduta cristã, ou conduta cristã, né? A gente pode também chamar isso de sinônimo de bom testemunho, que até pouco tempo a gente escutava e usava isso totalmente errado, né? O que é, de fato, um bom testemunho de um cristão na sociedade, né? Uma boa conduta cristã na sociedade. Isso aí, se você quiser usar as escrituras para fazer uma exposição sobre esse tema, 13 de Romanos, com certeza, é uma delas que você vai utilizar. E eu vou também trazer algumas outras pontes de outros locais onde você pode utilizar, né, para falar sobre conduta cristã na sociedade. E para isso, né, a gente, que nem o professor falou, foi muito bom ele ter falado isso, porque era exatamente algo que eu ia começar a defender quando fosse apresentar aqui, que a gente não pode pegar o livro de Romanos e aplicar literal nos dias de hoje. Se você quer fazer uma aplicação, você tem que voltar, entender o contexto e fazer a aplicação da ideia lendo sobre o contexto da época, certo? Então, eu vou tentar ser bem direto, assim, não vou tentar enrolar muito sobre o contexto histórico da época. Eu não ligo muito de trazer isso de volta, até porque eu estou começando a rever as aulas, né, e está sendo muito bom para eu colocar na cuca as coisas, sabe? Eu estava vendo sobre Tertuliano, acho que ontem, né, foi muito legal ter relembrado. Então, eu vou trazer para os irmãos, de novo, alguns contextos históricos para ir entrando na nossa cabeça, eu achei legal trazer, né? Então, primeiramente, a gente tem que lembrar de Roma. Eu vou tentar ser bem direto. Roma entre 40 e 60 depois de Cristo, né? Você tem ali aquela nação conquistadora de províncias. Eles conquistam a província lá de Jerusalém, e você tem uma província que resiste à cultura helênica,
ao helenismo, né? Você tem ali todo o entendimento do que é aquela sociedade, o povo que resiste. Você tem também os fariseus, que foram um certo grupo de pessoas que lutaram para ser contra o helenismo, né? E os romanos entendiam, né, cristianismo, judaísmo, tudo uma farofa de uva passa, para você sempre falar isso. No caso, o cristianismo, eles achavam assim que era uma seita do judaísmo. É mais um dos problemas deles, tá, né? Então, quando você vê nessa sociedade, cristianismo crescendo na população, você tem isso predominantemente, tá, na população pobre, que foi aonde começou eles a se alastrar bastante. Então tinha problema de cristianismo, os judeus lá, sempre com esses problemas deles de cristianismo, e que é Messias, que não é Messias, e tudo mais, né? A gente tem outras passagens que existe esse tipo de entendimento dos judeus, né? E esse estilo de vida que estava começando a influenciar a massa de Roma, certo? Ele tem muita rejeição, preconceito, né, por parte dos romanos. Afinal de contas, é tudo o contrário. Até o judaísmo, naquela época, para Roma, era tudo o contrário. Não era só um Deus, né? Você tinha uma população que vivia a vida não tipo dessa forma como que era a cultura helênica, né, com os prazeres. Você tinha a ideia lá da deusa Afrodite, você tinha as prostitutas cultuais, né? Era a forma deles enxergar Deus e a sociedade de adorar os deuses. Você tem, então, essa província conquistada por Roma, que é tudo ao contrário. Lá eles têm leis, condutas, normas, e é um povo muito fiel, e eles prezam por aquilo. E é tudo totalmente ao contrário. Então, você tem vários tipos de pessoas numa cidade que é Roma, e você tem esse povo, né, que vem vindo com essa nova cultura, que é totalmente aversa do que é a cidade ali. Isso, e eu estou falando de resistência, né, de preconceito, mas isso só vai crescendo. Eu estou falando de um ponto, né? Você tem também, eu sempre falo isso quando eu vou apresentar. Como assim agora existe um rei que é maior que César, né? E eles estão chamando ele rei dos reis, senhor dos senhores. Como assim? É um Zé Carpinteiro que nasceu lá na Judéia, que já está morto, ele foi morto por cruz, certo? Ele é filho de um José, de uma Maria, e como assim ele tá vivo e que negócio é esse, sabe? Como assim ele é o rei dos reis? E daí você tinha a população pobre, que era uma população que sempre estava dando problema em Roma, eles sempre estavam fazendo revoltas. Então, isso aqui é o ideal cenário para confusão, certo? E é claro que entre os pobres, um monte de cristão, vai ter uma rejeição muito grande, preconceito muito grande, certo? Então, eles enfrentavam isso, né? E daí Paulo começa a falar assim, gente, vocês estão aí em Roma, tá rolando porradaria gospel, tem gente morrendo, tem gente indo lá, os leões estão matando vocês, tá tendo esses problemas tudo, vocês têm que ser submissos, leais, vocês não podem falar mal, vocês têm que amar essas pessoas, e vocês têm que conquistar ela pela boa conduta de Cristo. Quando as autoridades, os soldados, e todo mundo que gosta e fala mal de você, vier te acusar, você tem que agir como Cristo agiria. Você tem que ser como ele é. E você vai conquistar essas pessoas sendo como Jesus, né? Se Paulo parou para falar sobre isso, é porque ele estava tendo uma certa pergunta para ele, né? Você tinha os cristãos de Roma falando assim, como assim? E aí, o que a gente faz? A gente está aqui em Roma, estamos todo mundo morrendo, certo? Está todo mundo aqui sofrendo, tem esse governo dessa gente que é depravada em tudo, você tem esses líderes aí que não tem pé nem cabeça no jeito que eles governam, eles estão matando a gente nem sabe por quê, a gente não está fazendo nada demais, a gente está vivendo nossa vida. Não é mais certo eu, Paulo, pegar aqui, juntar a galera e fazer uma revolução aqui, sair na porradaria, né? Então, Paulo, novos convertidos de Roma, sobre antigas formas de entender a vida, eles estão entrando no cristianismo. É claro que você precisa dar para eles um discipulado, gente, não é assim que as coisas funcionam. Então, Paulo para a justificação pela fé e ele vai falar, gente, vamos falar aqui uma coisa. É o seguinte, o cristianismo não é porradaria. A gente aqui é totalmente o contrário. As coisas aqui
exatamente o contrário. Então ele gasta o tempo dele e ele fala, ele fala, ele fala. E aí que tá, eu vou trazer também aqui, que não é só nessa ocasião que ele fala, não. E os pais da igreja, eles gastaram esforço falando para esse povo, esses romanos novos convertidos, que achavam, que estavam acostumados com a vida assim. A vida na base dos antigos rudimentos, né? Eles estavam entrando ainda. Então, os apóstolos e os pais da igreja, eles paravam um tempo para falar sobre eles, com isso. 1 Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler aqui rapidinho. Não queria tomar muito tempo, mas, enfim, acho que eu estou me empolgando. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas, ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possam viver uma vida calma, pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Pedro, que foi também um dos líderes da igreja de Roma, também ele vai cuidar isso lá com a galera. A conduta de vocês entre os pagãos, isso é Pedro capítulo 2, versículo 12, entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus nos dias da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes às autoridades romanas, ao imperador, que é a mais alta autoridade, aos governadores que são escolhidos para castigar os criminosos e elogiar os que fazem os bem. Eu ia ler mais aqui, por exemplo, tem capítulo 3 de Tito, também é recomendação de Paulo para Tito, né? Se eu não estou enganado. E também eu vou trazer aqui de novo uma apresentação, um estudo que eu fiz de Justino, né? Que ele viveu, isso aí foi mais ou menos 140 depois de Cristo. Mas ele também, presta atenção que foi 80 anos, ele ainda estava cuidando desses problemas lá em Roma. O Justino, só lembrando, ele era uma pessoa que consultava fóruns e ele estava totalmente, sim, presente com os governantes, com a política de Roma. Ele estava lá, entre eles, tentando conquistar o espaço dos cristãos na sociedade em que todo mundo só jogava eles pro resto, né? Perseguição e tudo mais. O cristão em Roma do ano 60, 100 e tudo mais, era você ir cultuar a Deus escondido à noite, num lugar assim, super escondido, numa hora onde ninguém ia conseguir te achar. Indo numas casas, nas cavernas, né? Tem até o hino que o professor sempre dá uma zoada, né? Que eles eram perseguidos e eles cultuavam a Deus escondido. Esqueci agora. Mas, enfim, tá? Paulo também tinha um conhecimento teológico para aplicar essas coisas, ele não tirou da cabeça dele. Por exemplo, Provérbios 8,15 é algo que eu estudei com o Vini, ele me passou. Está escrito lá em Provérbios 8,15: faço planos, ponho em prática, tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo vocês a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Os governantes governam com a minha ajuda, e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. É algo que está escrito em Provérbios, né? É Deus falando ali a soberania que ele tem sobre as autoridades, o poder sobre as autoridades que ele tem, certo? De forma que é o seguinte, qual que é, então, o ensino? Vou resumir tudo isso, porque eu joguei as ideias no ar, né? Mas qual que é o ensino de 3 de Romanos, capítulo 1 até o 7? As autoridades romanas, né, não podem contrariar, se opor à autoridade divina. Junto com a minha luta como cidadão, eu tenho que conservar a minha liberdade de expressão sobre a criação também dos meus filhos e o anúncio do evangelho. É algo que eu tenho que garantir como cidadão, né? Então, eu só vou fazer umas aplicações bem rápidas, eu já passo para os próximos irmãos. Quais são as aplicações para o dia de hoje, de 3 de Romanos, e esse assunto que os irmãos pegam para fazer a exposição, certo? Cuidar de quando eu vou pegar isso e em toda a passagem, toda a palavra, né, eu posso polarizar para um lado ou para o outro, né? Os extremos sempre são perigosos. Por exemplo, então eu tenho que, como cristão, agora lutar para que todo Estado seja cristão. A gente já tem na história algo que foi assim que não deu muito certo, né? Na Idade Média, você tinha ali a Igreja Católica, todo mundo é cristão, se não é cristão é faca na tua goela e você morre. Caça às bruxas e tudo derivado, né? Não é bem assim que funciona. Ao mesmo tempo que não é muito sensato eu, como um cristão numa sociedade, ser totalmente omisso. Então, eu tô aqui, ó, na Bem Bom, aqui, certo? E daí eu fico ouvindo lá no jornal, lá, tá saindo lei que tá fazendo isso, que tá tirando sua liberdade de expressão, que tá tirando a sua liberdade de pregar o evangelho, que tá
sobrepondo a sua criação dos seus filhos, que está agindo nas escolas, e você como um crente bem bom, só um recorte em parênteses, né? Há não pouco tempo, né? Eu também e alguns outros irmãos, e muitas igrejas, na verdade, acontece isso, né? Tem essa de crente não pode se envolver com política, né? E daí vai acontecendo um monte de coisa, a gente, né, deixa lá que ele se vira. Não, não é assim. Não é assim. Então, hoje em dia, a leitura da Bíblia do Evangelho, cristãos envolvidos na política, assegurando a nossa liberdade de pregar o Evangelho, será que é tão errado assim? Será que são, sabe, são os demônios em pessoa? Não tem muito sentido. Na verdade, eles têm ministérios e dons e talentos deles que eles estão usando a prol do Evangelho. Assim como existem milhões e milhões de ministérios, entendeu? Isso é uma das possíveis aplicações. Eu não posso ser omisso, mas eu também não vou chegar na sociedade e vou ficar brigando para que seja o Estado cristão, entendeu? É uma possível aplicação. E agora, uma segunda coisa que é bem legal de falar é o seguinte, daí eu fecho isso aqui, o que eu estou falando. Hoje em dia, eu vou até fazer um recorte do professor lá da conferência bíblica. A boa conduta cristã, a gente chamava de bom testemunho, né? É muito legal que nas aulas falam assim, qual que é o mais fácil? Eu colocar uma saia comprida, não cortar o cabelo, tá com a barba sempre aparada, aí as pessoas me veem andando na rua lá, ele é cristão, olha lá, o jeito que tá andando de calça, sapato, tá até suando ali no sol, mas ele tá com as roupas dele, né? Isso é fácil, isso é muito fácil. Quero ver você em sociedade com a boa conduta cristã mesmo. Sabe, o professor falou assim, que está escrito em Romanos, eu acho. Amai-vos cordialmente com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amor fraternal. Então, eu tenho eu tenho a obrigação de amar todas as pessoas com amor fraternal. Meu vizinho, meu chefe, eu vou no lanchonete, eu vou ali comprar pão, eu vou no mercado. É amor fraternal com pai para filho, sabe? Esse amor de pai para filho que eu tenho que ter para todos. Em sociedade, eu tenho que conquistar o meu redor, os meus vizinhos. Tenho que pagar as minhas contas, como Jesus pagou, por exemplo, quando ele falou para Pedro lá pegar o peixe lá, que ele tinha um denário dentro da boca do peixe. Ou então, quando ele falou, dá a César o que é de César, né? Eu tenho essa obrigação como um bom cristão. Então, como assim? Você é cristão e sabe... Enfim, eu vou parar por aqui, mas como assim você é um bom cristão e as suas contas tá de qualquer jeito, tá, que se dane lá, imposto de renda, isso aí, não sei o quê. O que está escrito nas escrituras? Né? O que diz nas escrituras? Né? Sabe, sou nego impostos, né? Eu não consegui achar a boa expressão, mas sou negador de impostos, não sei o que e tudo mais. É claro que eu vou apresentando, dá esse tom de humor, mas é verdade. Mas é verdade. O que está escrito nas escrituras? O que elas falam para a gente fazer, certo? Então, como um cristão, assim como eles, lá em Roma, eles tinham que conquistar os governadores, os vizinhos, os soldados com a boa conduta cristã, amáveis, respeitáveis, amorosos. Essa pessoa é diferente, você viu o jeito que ela trata os outros, os filhos, os vizinhos. Olha, sei lá, essa velhinha veio me trazer um bolo aqui, eu nem conheço ela, sabe? Esse tipo de coisa, assim, enfim, eu acho que o exemplo não foi muito bom. Mas esse tipo de coisa, entendeu? Essa é a boa conduta. Esse é o verdadeiro bom testemunho cristão. Certo? E eu fecho aqui. Aí, o paranaense pregando doutrina para nós. Muito bom. Tecnicamente, senhores, Romanos 13, de 1 a 7, diz o seguinte: se o seu governo não sobrepõe o que diz a palavra de Deus sobre a moralidade da vida, maravilha. Se o seu governo contraria as verdades morais da palavra, toca a buzina, grita. É isso. Professor, eu só vou trazer mais uma coisa. Sim. Esther, ela vai falar lá com o rei e ela vai colocar a boca na buzina, porque o rei iria matar ali um monte de judeu. Então, ela usa o poder que ela tem, né, o poder político que ela tem, afinal, ela é a rainha, para salvar o povo dela e para ir contra aquilo. Né? É uma das passagens que dá para usar como aplicação para isso também. Né? Daniel, príncipe, José, governador, Moisés, príncipe, Débora, juíza, Axa, uma liderança importante, enfim, crente política,
Na verdade, o Estado não pode se misturar com a religião. Agora o crente tem que influenciar a política. A gente tem que estar lá. Tem que influenciar. A gente tem que se posicionar quando o governo está contra as diretrizes morais da palavra de Deus. Isso é uma missão. Do 8 ao 14, quem vai? Eu começo aqui no 8 agora e vou até no 10. Tem uma pergunta do irmão Léo aqui nesse trecho, eu vou deixar para o professor responder, tá bom, irmão Léo? Então, aqui Paulo trata do amor ao próximo, que é o cumprimento da lei. Começando em Romanos 13, do 8 ao 10, ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vós ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Em Romanos 13, o apóstolo Paulo está ensinando aos crentes o que significa viver uma vida cristã de forma dedicada a Deus. Primeiro, ele fala de viver em submissão aos que estão em posição de autoridade. Então, mudando para o tema de amar o próximo, Paulo faz essa declaração: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Romanos 13, 8. Da mesma forma, em Gálatas 5,14, Paulo declara: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. É importante lembrar o contexto da época, a situação em que essas palavras foram escritas. Lembramos que a igreja de Roma, a qual Paulo escreveu esta carta, era uma igreja composta de judeus e gentios, e que havia no primeiro século uma tensão natural entre os judeus e os gentios, quando eles pertenciam à mesma igreja. Os judeus convertidos frequentavam a igreja juntamente com os judeus não convertidos. E vamos supor que, de repente, surgisse um convite para um almoço fraterno no sábado, e os gentios trouxessem algum tipo de carne que os judeus não comem, como carne de porco, por exemplo. Então, o judeu já ia olhar com o nariz meio torcido para aquela situação. E eles foram disciplinados pela lei para não comer esse tipo de carne. Então, como a igreja poderia viver em comunhão com essas restrições? Ainda tinha alguns judeus que entendiam que no sábado Deus mandou descansar. Por que então ter alguma atividade no sábado? Além desses fatores internos, a igreja ainda sofria pressão de fora, dos pagãos, dos judeus não convertidos, dos romanos e já inicialmente das autoridades romanas, que começaram a perceber o cristianismo como uma ameaça ao poder imperial. Então, nesse contexto é que nós entendemos porque Paulo dá tanto destaque ao amor que deveria haver naqueles irmãos. E ele enfatiza: não fique devendo nada a ninguém, nada que você legitimamente esteja comprometido a pagar, ou dar, ou fornecer. Eu fiz um trabalho até extenso aqui, irmãos, mas eu já vou concluindo aqui por questão do tempo. O professor depois pode entrar e fazer aí mais um esclarecimento mais bem adequado. Mas, finalmente, é impossível amar a Deus e não amar as pessoas. O coração de Deus, a sua própria natureza, é amor. Se o Espírito de Deus habitar em nós, o seu amor fluirá através de nós para os outros. 1 João 3,10
e algumas outras passagens aqui também. Nosso amor por Deus fará com que vejamos as pessoas como Deus as vê e as ame como Deus as ama. Finalmente, é vital entender o que as Escrituras querem dizer com amor nesses versículos. O amor que cumpre a lei é o amor ágape. Esse amor não é baseado em emoções, mas em um ato de verdade. É um amor abnegado, deliberado e ativo. Amar alguém com o amor de Deus é promover os melhores interesses dessa pessoa. Trabalhar ativamente não para prejudicar, mas para trazer o bem a essa pessoa. Esse amor é dirigido não apenas aos irmãos na fé, mas a todas as pessoas, até mesmo os nossos inimigos, independentemente de nossa resposta emocional a outra pessoa. O amor ágape agirá para o bem dela, independentemente do custo. Esse é o tipo de amor de que as Escrituras falam quando dizem para amar o próximo como a si mesmo. Esse tipo de amor é o cumprimento da lei. Eu termino aqui só informando que trouxe esse trabalho extraído de Manuel Halley e algumas pesquisas que eu fiz na internet e leituras bíblicas. Termino aqui. Irmãos, graça e paz. Para finalizar Amém. aqui, os versos que faltam, até do 11 ao 14, aqui vai ser bem rapidinho também, vai dar. Então, aqui nesses versos, nesses versículos finais, né, aqui Paulo chama a atenção aos cristãos, a ação, a se despertarem do sono, né, deixar de lado essa vida de frouxidão e negligência moral. Porque a salvação ali já era vista como uma realidade futura, né, que estava cerca, e que se aproximava dia após dia. E com essa proximidade do fim, Paulo aqui incentiva aos cristãos a se desfazerem de todas as obras más e andarem na luz, né? E deixarmos de lado as velhas vestes de conduta pecaminosa do homem e revestirmos-nos do Senhor Jesus Cristo como nosso modo de vida. Como o irmão Bruno já citou aqui, que essa passagem é famosa por trazer Agostinho de Hipona à salvação, né? Então, aqui no verso 13, mostra as coisas que não convêm àqueles que pertencem à luz, né? Que são os pecados de vícios em bebidas e festas, pecados sexuais e pecados sociais. Então, era para o homem deixar tudo isso de lado e se revestir do Senhor Jesus Cristo, né? Essa metáfora de vestir uma roupa implica não apenas imitar o caráter de Cristo, né, mas também em viver uma íntima comunhão pessoal com Ele. Bom, embora tenhamos uma nova vida, ainda assim devemos renunciar, né, constantemente à carne, nos recusar, né, a satisfazer o que venha a satisfazer os desejos da nossa carne. E, bom, e bem sabemos que tudo isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Como está escrito lá em Efésios 4, 24, e vos revistai-vos do novo homem, que, segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. Como já foi falado em aula, creio que na aula passada o Bruno falou algo a respeito também, sobre o processo ali da santificação, né, que são 3 pilares, né? Primeiro, justificação, segundo, regeneração e terceiro, glorificação. Então, a justificação, sabemos que somos salvos somente pela fé em Cristo Jesus. E, bom, e a partir deste momento, nós temos que viver um processo de regeneração, né, que seria um novo nascimento espiritual, e que seria o quê? A santificação, que se trata da separação, a renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir de uma dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Então, o homem deixando as coisas da carne, para que assim possa se revestir de Cristo, né, do Espírito,
e assim possa a praticar boas obras, no caso. Então, Paulo mesmo já, como assim podemos ler aqui no capítulo anterior, no capítulo 12, Paulo fala bem assim no início, né? Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Que este é o culto racional de vocês. Então, o nosso culto é isso. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui também já podemos memorar até a respeito do que o irmão Ivan trouxe para nós em aula, né? A respeito dos decretos efetivos de Deus, o que ele quer para o homem, né? E, bom, irmãos, eu trouxe algo rápido, então essa é a minha parte. Se tem algo mais, o irmão Bruno pode também nos ajudar aí, para que assim não venhamos tomar tanto tempo também, que tem várias passagens que podemos citar na Bíblia, mas aqui, bom, eu deixo até aqui. Deus abençoe a todos. Amém. Os irmãos abreviaram o testemunho. Sim. Vamos lá, queridos. Léo e os demais irmãos. A gente é muito pego numa eventual contradição no versículo 13 e versículo 14 aqui de Romanos. Não cuideis da carne. Esse não cuideis da carne, ele era aplicado antigamente, quando não existia internet, para os irmãos não fazerem academia, entendeu? Essa aplicação é uma aplicação asceta. É uma aplicação de um ascetismo. Só que no versículo anterior está falando cuidado com a glutonaria. Então, a Bíblia, ela sempre vai focar no princípio do excesso. Então, se você tem o seu corpo como sentado no trono do seu coração, a comida te domina, isso é um problema. Então, todo o excesso é a ausência da produção do Espírito Santo na sua vida. Todo o excesso. Seja excesso na comida, seja o excesso na bebida, seja o excesso em tudo. Agora, quando a gente trata o amor, né? Você vê o quanto que os irmãos repetiram o amor, é o famoso evangelho agridoce, mas é o amor. O evangelho ele se resume em amar o próximo e a Deus. E o pecado contra o corpo é a ausência do amor. O pecado contra o outro é a ausência do amor. E o pecado contra Deus é a ausência de amor. Grupo 4. Diga-me, Léo. Irmão Léo, acho que eu posso começar ou qual que é a ordem? Rapaz, a ordem eu acho que nós é grupo 4. Assim. O Léo ou o Paulinho, pode começar. Vocês esqueceram o grupo? Não, tá bem perdido, mano. Todo mundo tá até dando risada aqui sem parar. Eu vou... Bruno, eu vou fazer uma pergunta. Uhum. Quando nós mudou do grupo 5 para o grupo 4? Pois eu também nem... Santo. Eu nem sabia. Sabe o que é? É porque o nosso grupo ainda tem o nome de grupo 5, agora que eu mudei para grupo 4. Isso, aí a gente confundiu. Mas aqui, professor, no Romanos 13, do 11 a 14, fala do despertar do sono, né? E vestir-nos do Senhor Jesus Cristo. Acho que é muito bonita essa parte, né? Essa parte é... Se você for ver o comentário da NAA dessa parte, você pira. Piro? É forte, é muito bonito. Okay. Mas a gente retoma. Vamos para Gálatas 2 e a gente volta nesse aqui no off. Gálatas 2? Então Gálatas 2 ou atributos, como vocês preferirem. Ô, Léo, o que você acha de eu falar do atributos? O meu é bem curtinho. O atributo comunicável, daí você já... Inclusive, se achar necessário, aí você complementa, porque não tenho muito material aqui, não. Pode ser? Tá bom. Pode ficar à vontade, Deus abençoe. Amém. Então, eu quero falar do atributo comunicáveis, né? Antes de falar do atributo e suas classificação, é importante que, devido à infinitude de Deus e Bíblia, o descreve dentro da limitação do nosso entendimento. No início do curso, né, foi explicado sobre o antropoformismo. Antropoformismo. Ajuda aí, irmão Bruno.
Antropomorfismo e antropopatia. Isso, e Deus usa de figuras de linguagem humana para tentar comunicar com a verdade, né? Que são necessariamente literais, porém, que nos ajuda a comunicar um pouco quem é ele. No livro de Salmos 147, 5, diz que grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Aqui reconhecemos que Deus está além da nossa capacidade de compreensão. E os atributos comunicáveis de Deus são aqueles aspectos do caráter divino que pode ser refletido em certo grau nos seres humanos. Esses atributos são chamados comunicáveis, porque, embora Deus os possua de maneira perfeita e infinita, os humanos podem exibir de maneira limitada e imperfeita. Aí eu vou falar aqui dos principais atributos comunicáveis, que são 8 atributos que eu separei aqui, que são, creio que, os principais, que é o amor, bondade, justiça, santidade, misericórdia, graça, fidelidade e paciências. Foi o que eu separei aqui. Aí nós vamos falar só um pouquinho de cada um. Em 1 João 4,8, fala do amor. Deus é amor. O amor divino é perfeito, sacrificial e incondicional. Os seres humanos são chamados a amar a Deus e aos outros, embora nosso amor seja muitas vezes imperfeito. Jamais o nosso amor será como o de Deus. Ágape, né, meu irmão? Foi falado hoje. E segundo, a bondade. Deus é intrinsecamente bom e faz o bem. Salmos 34:8. As pessoas são capazes de atos de bondade e são chamadas a refletir a bondade divina em suas ações. Irmão Paulo, eu posso te acompanhar nessa? Fala, meu querido, me ajuda. Vamos fazer o seguinte. Existem atributos comunicáveis de Deus e atributos incomunicáveis, certo? Certo. Aí eu vou pedir muita atenção da L4 aqui agora. Atributos comunicáveis é tudo aquilo que o homem tem porque Deus o comunicou. A exemplo, o amor. A capacidade que o homem tem de amar, ela vem de Deus. É um atributo que Deus comunicou ao homem. Aí, irmão Paulo, elenca pra gente quais são os atributos comunicáveis. Não precisa ir no versículo, mas quais são eles? Então, foi o que eu citei agora há pouco, né, com os irmãos. O amor, a bondade, justiça, santidade, misericórdia, graça, fidelidade e paciência. Esses são alguns deles principais. Creio que é isso aí, meu Bruno. Tem outros também que está na apostila. Acho que os irmãos não viram na apostila. Chegaram a ver na apostila que eu mandei? Tá. Eu vou recomendar. Oi? Sim, perdão, pode falar, meu Bruno. Não pode falar. Eu recomendo fortemente os irmãos irem na apostila lá de Teologia Sistemática e darem uma olhada, porque lá eu coloquei para vocês a cognoscibilidade, ou seja, a possibilidade de aprender e ensinar. É um atributo que Deus comunicou ao homem. A espiritualidade, a unidade, o amor, a misericórdia, a graça, a paz, a justiça. Vou te dar um exemplo. Quando você vai numa tribo indígena remota, lá no estado do Amazonas, você vai perceber que eles têm regras lá, não tem? E que muitas dessas regras, que às vezes ele tem, você pode até tal lugar, até aqui você pode ir, até ali você não pode ir. Esse senso de justiça é um atributo comunicável. Deus comunicou isso ao homem, independentemente dele ter acesso a outra pessoa para aprender. Todos nós temos um pouco da justiça de Deus dentro de nós, porque ele assim nos comunicou. Só que existem atributos não comunicáveis, que a teologia vai chamar de atributos incomunicáveis. E quais são esses atributos? Aí eu coloquei lá na apostila também. Por exemplo, Deus é imutável.
Por que Deus é imutável? Alguém Bom, Bruno, aqui eu acho que tem alguma ideia? Ele é eterno. Porque ele é tão perfeito que não há possibilidade de mudança. Perfeito. Porque ele não muda. A mudança, ela só acontece quando você pode melhorar. Deus, ele é tão perfeito que ele não tem o que melhorar. Então, esse atributo da mudança, ele é incomunicável, porque o homem sempre vai ter que melhorar. Outro atributo, existem outros atributos que são incomunicáveis. Quais são, irmão Paulo, que o irmão trouxe aí? Os incomunicáveis ficou por irmão Fernando vai apresentar, irmão. Quais são os incomunicáveis, irmão Fernando? Eu trouxe alguns principais, Bruno, que são onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, eternidade. Eu também vou falar sobre criação também, né? Sobre ele ser criador, no caso, né? Que também é um atributo incomunicável também, né? Eu vou começar até por esse criador, sabe? Que seria o princípio mesmo de como nós teríamos que conhecer a Deus, né? Através de seus atributos e vou começar ali em Gênesis também, né? Explicando isso. Pode ir lá. Mas já terminou? Paulo terminou? Não, eu vou explicar só mais um sobre esses atributos que eu trouxe aqui e já está terminando, mas falta eu terminar aqui, só um pouquinho ainda. Pode ir, tá então. Bom? Aí nós vamos continuar aqui com a justiça, né, também. Então, eu fiz alguma descriçãozinha. Deus é justo e ama a justiça. Tem Salmos 11, 7. Embora a justiça humana seja muitas vezes falha, somos chamados a buscar e praticar a justiça em nossas vidas. Aí tem a santidade. Deus é santo, separado do pecado. E separado do pecado. Isaías 6, 3. Os seres humanos são chamados a serem santos, vivendo vidas que refletem a pureza e a moralidade de Deus. Sobre a misericórdia. Deus é misericordioso, perdoador, mostrando compaixão. Tá? Em Êxodo 34, 6 tem também esse assunto. As pessoas são encorajadas a serem misericordiosas, perdoando uns aos outros, mostrando compaixão. Graça. Deus concede graça, favor imerecido. Efésios 2, 8, 9. Embora não possamos conhecer a graça da mesma maneira que Deus, podemos mostrar a graça e perdão aos outros. Fidelidade. Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Deuteronômio 7, 9, está escrito: a fidelidade humana é um reflexo desta característica, sendo confiáveis e mantendo nossas promessas. 8, e último, Deus, que eu trouxe, né? Deus é paciente, suportando o mal com longanimidade. Está em 2 Pedro 3, 9. Os seres humanos podem mostrar paciência ao lidar com desafio, ao esperar pelos outros. Irmão, só o resuminho aqui. Esses atributos comunicáveis são maneiras pelas quais os seres humanos podem imitar o caráter de Deus, embora nossa expressão desses atributos seja imperfeita. Eles nos orientam para um padrão divino de comportamento e nos ajudam a crescer espiritualmente. Até aqui, meus queridos. Passar para o Fernando. Vai lá, irmão Fernandão. Então, irmãos, eu vou falar sobre os atributos incomunicáveis agora, né? Esses atributos incomunicáveis afirmam a grandeza, né? A majestade absoluta de Deus, sendo exclusivo só do Pai, né? Então, esse atributo se refere às características voltadas à natureza de Deus. Alguns exemplos são onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade e eternidade, né? Que seriam os mais conhecidos aí, talvez, né? A onipotência, né? É relatado também, eu tirei alguns pontos aqui da Bíblia, né? Que vai falar sobre cada atributo desse. Em Apocalipse 19, 6, vai falar sobre a onipotência, né? O verso é o seguinte: também eu ouvi uma voz de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que seria o significado de onipotência, né? O oni significa
é todo, né? E a potência poderoso. Então, seria esse significado ali desse verso que vai descrever sobre a onipotência, né? Jeremias 32:17 também vai dizer assim: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Também relatando sobre a onipotência de Deus, né, nesse verso também. Marcos também vai dizer, Marcos 10:27. Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Aqui são alguns pontos bíblicos, né, que vai apontar, né, a onipotência de Deus, né. O outro atributo seria a onipresença também, que é bem conhecido para a gente, né. Aonde relata aqui também: Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu lá estás. Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Só um pouquinho. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Salmista, né? 139 de Salmo, versos 7 e 8. Provérbios também vai relatar: Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Salmos 33 também: Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do teu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Salmos 33, verso 3. Sobre esse eu falei sobre a Peraí que eu confundi, Bruno. Era sobre a onipresença, eu coloquei junto onisciente, tá? Deu pra perceber que tava... Claramente, para quem não viu, ficou claro. Então, eu vou falar sobre onisciência, né? Que seria Jeremias 10:12, né? Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus como o seu entendimento. Jeremias 10:12. Provérbios 2, verso 6, também sobre a onisciência de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Em Salmos 111, também sobre a onisciência de Deus, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, ele será louvado para sempre. E agora o onipresente, né? O que faltou, vai estar relatado em Salmos 139, né? Que é: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Salmo 139, versos 7 e 8. Em Provérbios, os olhos do Senhor estão em todas as partes, observando atentamente os maus e os bons. Provérbios 15, verso 3. E Salmos 33, versos 13 e 15. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Imutabilidade, né? Foi o que você comentou ali também. Vai relatar em Malaquias 3, versos 6 e 7. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que haveremos de tornar? Malaquias 3, versos 6 e 7. Outro atributo comunicável seria a eternidade também, né? Vai estar relatado em Deuteronômio 33, versos 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Ele lançou o inimigo de diante de ti, e disse: destrói-o. Deuteronômio 33, versos 27.
Eu ia começar pelo Criador, mas eu acabei pulando, tá? O Criador que significa... Eu puxei até aqui no hebraico, vou me arriscar, tá? Que o termo em hebraico seria... criador, né? Seria de criar, seria assa, o termo no hebraico. E bará, no caso, é o atributo de Deus que vai... O significado seria bará, né? Que seria... Ambos têm o significado de criar, porém o termo assá significa criar com algo já existente. Já o termo bará significa criar, ação divina, é uma ação divina de criar, né? A partir do nada. Um conceito conhecido no latim também como criativo ex nihilo. Acho que é isso. E em Gênesis 1, né, o primeiro capítulo da Bíblia ali, vai sobre o Criador, né, que é Bereshit bara Elohim, que no princípio criou Deus. Gênesis 1, versos 1. Que daí também vai relatar a autoexistência de Deus, né, por ele ser o Criador, né, a diferença de Assá com Bará, né, no caso. E deixa eu ver o que temos aqui. Tem mais algum que você acha importante, Bruno, para... Os 3 principais você colocou, mas tem um que é sabedoria. Sabedoria, deixa eu puxar aqui. Não sei se você pegou isso. Peguei, aqui eu tô com um monte de... Você tá cheio de revelação, só que não achou um. Deixa eu puxar aqui a sabedoria. Eu consigo resumir. Pode falar, Pode. parte. Existe uma diferença muito grande entre sabedoria e conhecimento. O conhecimento, ele parte de um princípio. A sabedoria, ela parte do nada. Como assim? Para o homem criar o avião, ele tem que ter tido o exemplo do pássaro. Mas o pássaro não precisou de exemplo para ser criado. Então, a sabedoria, ela cria tudo sem ter um protótipo. Ela desenvolve tudo sem ter uma base inicial. Então, o conhecimento, ele se embasa na sabedoria para ele existir. Dá. Professor, como isso na prática? A prática disso é esse exemplo, do pássaro e do avião. Exemplo, Deus criou tudo do nada. O homem não consegue criar alguma coisa do nada. Tudo que o homem cria é desenvolvido. Por exemplo, a comunicação, ela existia porque a voz existe. Então, a sabedoria, ela criou toda a matéria-prima para que o conhecimento pudesse crescer. Mas a sabedoria, ela é a base de tudo. Então, o termostato do corpo, a eletricidade, a energia, tudo é criado a partir da sabedoria. Basta você começar a pensar em tudo que você consegue ver. Então, a sabedoria, ela é um atributo exclusivamente de Deus. O conhecimento, ele é comunicado ao homem, mas a sabedoria parte de Deus. Um exemplo claro é o submarino, o peixe. O peixe de água profunda é o submarino natural. A sabedoria criou o peixe. Então não tem um escape. A sabedoria é a base. Dúvidas? Então o homem não consegue ter sabedoria. Só Não o acessa. conhecimento. A sabedoria, ela é um dom de Deus. Lá em Coríntios, vai estar escrito palavras de sabedoria. O que é uma palavra de sabedoria? O Ângelo vem me pedir um conselho. Vários. Ninguém tem uma palavra para ele. O dom da sabedoria, ele pode se manifestar e eu trazer, ou alguém te trazer alguma coisa totalmente inesperada. Porque a sabedoria, ela provê de Deus. Essa sabedoria do atributo, tá, gente? Não é do conhecimento. Sabedoria, a palavra conhecimento, eu vou explicar para vocês, de forma muito resumida, por conta do tempo. A palavra conhecimento vem do latim sapere, que significa sabor. Ou seja, eu só conheço aquilo que eu sinto sabor. Quem aqui já comeu beterraba? É um negócio muito ruim, não é?
Tem gosto do quê? Que delícia, irmão. Você não é crente, não. Tem gosto de terra, não é? Beterraba não é gosto de terra. Não, tem gosto de terra. Quem que já comeu ostra? Deus me livre. Tem quem gosta de ostra com limão e sal. Tá repreendido. Então, você só sabe explicar o gosto da beterraba, ou o gosto da ostra, ou o gosto de alguma coisa, porque você provou. Conhecimento é sapere, sapere vem do sabor. Então, quando eu provo alguma coisa, eu consigo explicar aquilo. Então, o conhecimento, ele parte de um princípio de prova, de entendimento, de compreensão. A sabedoria criou a ostra. A sabedoria criou o sabor da beterraba. Por que abacaxi e laranja não tem o mesmo sabor? Porque Deus é tão sábio e tão grande e tão criativo que ele diferenciou os sabores da fruta, porque ele é a própria sabedoria. Tá muito louco aqui ou vocês estão acompanhando? Então, você nunca vai comer banana e abacaxi, e a banana vai ter gosto de banana para sempre. O abacaxi vai ter gosto de abacaxi para sempre. Aí o homem prova da sabedoria e faz a torta de banana, a torta de abacaxi, o sorvete do abacaxi, mas ele não faz o abacaxi. Receba, mano. Nossa, Deus. Mas você tá pregando? Se não, isso é uma exposição. Cadê o Julião? Hã? Na verdade, é verdade. Isso é uma exposição sobre um atributo incomunicável de sabedoria. Agora, eu vou fazer um convite para os irmãos aí que não leram a apostila. Pegue a apostila, vá atributo por atributo. Aí, ó, olha lá que beleza, impressa, com espiral. Vá atributo por atributo e comece a refletir. Vai mastigando com calma. E vai pensando sobre ele. Caramba, você vai perceber, é isso. Aí você é morto. Porque você vai perceber o tamanho de Deus. O tamanho de Deus, ele é visto pelos seus atributos incomunicáveis. Eu vou dar um outro exemplo. Quando a gente fala onipotência, caramba, você está acostumado a falar onipotência, mas você tem noção do que é ser onipotente? Reflete sobre onipotência. Você fala onipresença como se fosse miojo. Mas você já refletiu como o que é ser onipresente? É eu estar aqui no Japão ao mesmo tempo? Você fala onisciência como se fosse feijão. Mas você já parou para refletir o que é onisciência? Por que nós somos ansiosos? Vamos lá, me deem 2 minutos. Por que a gente é ansioso? A gente é ansioso porque a gente tem medo do amanhã. A gente é depressivo por dores do passado. Onisciência é eu não ter amanhã. Por isso que Deus é pleno. Porque Deus, ele sabe tudo. Então não há turbulência. Deus não precisa se estressar. Deus não fica nervoso. A ira de Deus é uma antropopatia para a sua própria justiça. Não é que Deus está pistola. Deus não fica pistola. Pegando um gancho, a misericórdia também? Também. A misericórdia, ela é comunicada. Mas e como para a ela... sua própria justiça. Exato. Então, quando você percebe, puxa, o que é onisciência? Você já parou para imaginar se você soubesse de tudo? Se você soubesse de tudo, você não teria o mínimo de nervosismo, o mínimo de ansiedade. Você seria uma pessoa completamente tranquila. Eu sei do dia de amanhã, eu sei do mês que vem, eu sei do ano que vem. Todas as perguntas que me fazem, eu sei responder. Aleluia. Deus é um jogador de xadrez que já sabe o resultado. Então ele é calvinista. Presciência. É por isso que no Salmo 147 está escrito: grande é o nosso Senhor, ele é grande poder e o seu entendimento é infinito, ele conhece todas as circunstâncias, nossos pensamentos, medos e preocupações. Marcelinho. Ô, Bruno, então dá para falar que conhecimento eu busco quando eu estudo, sabedoria quando eu peço para Deus. Eu definia assim. A sabedoria, ela não parte do homem, a sabedoria, ela parte de Deus. Agora, o conhecimento eu posso correr atrás, eu posso buscar. Tá bom. Fazendo aqui. Agora, sabedoria é muito maior.
Então, essa é a pergunta minha, Bruno. Então, seria em vão a gente pedir sabedoria. É igual a irmã acabou falando, naquelas orações que a gente fala, Senhor, me dê sabedoria. Isso seria em vão? Não, você está pedindo um dom. Quem teve esse dom foi um homem chamado Salomão. Tá. O dom de sabedoria. O dom de Salomão foi tão impressionante que pedir esse dom já é ser muito inteligente. Quando Deus falou para Salomão, qual que é o dom que você quer ter? Pede qualquer coisa que você quiser. Olha a inteligência dele, eu quero sabedoria. Então, mas ele buscou muito conhecimento. Também. Mas não é um dom incomunicável? É um dom incomunicável, e por ser incomunicável é um dom. Por quê? Comunicável, eu posso buscar e ter. Está disponível. Incomunicável, eu tenho que clamar e pedir. Tá, mas a sabedoria, como adquire? Através do conhecimento. Isso é um outro tipo. A sabedoria, ela não depende do conhecimento. Ela é a matéria-prima do conhecimento. Mas o incomunicável é somente de Deus, né, Bruno? O incomunicável é somente de Deus. Por isso que palavra de sabedoria é um dom que só ele dá. Não, mas não é exclusivo dele? É dele, mas ele pode nos agraciar com palavras de sabedoria. Mas daí não são também são alguns atributos incomunicáveis. Vamos lá, Salomão pediu sabedoria para entrar e sair no meio do povo. É um tipo de sabedoria. Você tem a sabedoria da criação. A sabedoria da criação só está em Deus. Por exemplo, o homem sabe criar um prédio? Sabe. O homem sabe criar outra terra no universo? Não. Eu tô imaginando Deus ir lá na escuridão e falar com a escuridão e extrair a luz assim, ó, pra fora. O homem quer pregar, deixa o homem pregar. Rapaz, mas o Léo quer pregar de qualquer O Ângelo não deixa. O Ângelo tem que dar uma segurada. Gente, quando a gente para pensar nesses atributos e pensar na própria vida, no universo, na obra da criação, é muito louco. Tanto que em alguma passagem bíblica está escrito assim, salvo engano em Salmos, que Deus viu os nossos ossos sendo formados no ventre da mãe. Ele viu de antemão isso. Tipo assim, ele conhece a formação dos ossos. E a gente, agora que começamos a ver ultrassonografia dos nenenzinhos, gente, isso é antigo. Deus já via, já tinha um... Salmo 139. Ah, meu Deus do céu. Hein, Bruno, só deixa claro quais atributos que são incomunicáveis que Deus pode compartilhar com o homem? Nenhum. A sabedoria você falou que é incomunicável. Palavras de sabedoria. É um tipo, é um pedaço da sabedoria que ele comunica ao homem através de um dom. Por exemplo, a eternidade vai ser comunicada. Então não é nem é contagioso. A sabedoria, ela não é contagiosa. Porque se fosse, a gente ficava perto do sábio o tempo todo, para ir pegando, tipo assim, sei lá, meu Deus do céu. A gente conhecimento. A gente aprende a ter conhecimento, mas a gente não aprende a ter sabedoria. Ah, tá. Entendi. Bruno, eu vi uma pesquisa também que tem até um certo perigo sobre a interpretação dos atributos. Para levar para o lado do universalismo, não sei se você consegue comentar algo sobre. Entre a justiça e o amor. Tem. É que aqui fala que o fato de Deus providenciar o plano de redenção não faz ser mais amor do que justiça. E o fato dele punir eternamente o pecador, que não foi justificado pela obra de Cristo, né, também não faz injusto ou menos amoroso. Sim. É um flerte com o universalismo, mas não acho tão difícil de você sair disso, não. Porque até o castigo de Deus revela a sua justiça, não a sua maldade. Uhum. Muito bom. Léo, Gálatas capítulo 2. Deixa eu fazer uma pergunta. Peraí, rapidinho, sobre a sabedoria. O Léo acabou o microfone assim, quando ele vai falar Deus seja louvado, alguém vem... Eu estava esperando. Eu sei, a gente está tirando o sarro do Léo. Pode ir, Imagina. Desculpa, Léo. Então,
Quando a gente, porque em Provérbios fala para que a gente, se você pedir sabedoria, Deus lhe dará, entendeu? Então, ele vai te dar conhecimento para você chegar àquele ponto de sabedoria, é isso, então. Isso. Na verdade, essa sabedoria dada é esse atributo, não é o atributo incomunicável, mas é o dom da sabedoria, que é um tipo desse atributo incomunicável. Por exemplo, aquilo que Salomão pediu, que foi a sabedoria para entrar e sair no meio do povo. Qual que é a sabedoria de Provérbio? Eu acho que é uma sabedoria humana, né? Porque você nunca vai alcançar a sabedoria espiritual de Deus. Isso, se você for ver Provérbios 8, está falando que a sabedoria estava com ele quando ele criava os fundamentos da terra. Quem já leu essa parte? O banquete Então, mas da daí não é o Cristo? É o Cristo, então. O Cristo é a própria sabedoria. Sim. Jesus é a sabedoria de Deus, não é? Eu acho que eu li em algum lugar ou alguém falou em uma das aulas aí, que Jesus é a sabedoria de Deus. Foi a Vânia que falou, inclusive, que Jerônimo falou isso. Jesus é tudo. Jesus é absolutamente tudo. Ele se... Colossenses está escrito que ele segura o firmamento da terra. Jesus Cristo, se não for por Jesus Cristo, o cosmo vai entrar em bugagem. Tipo, o cosmo vai virar um caos. É Jesus Cristo que está sustentando absolutamente tudo. O Léo, fala, Léo. Ele vai morrer. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24, está escrito que Paulo, ele declara que Cristo, ele é o poder de Deus e ele é também a sabedoria de Deus. Olha lá. Meu Deus. É isso. Fernando. E sobre o discernimento, Bruno, desculpa, e sobre o discernimento, porque assim, no momento que você tem o conhecimento, você consegue discernir, e isso demonstra sabedoria, ou eu estou viajando? É que o discernimento, ele não se dá somente por conhecimento. O discernimento pode ser um discernimento de espírito. Não necessariamente o conhecimento está associado ao discernimento. Tanto que esses dons são separados. O dom de discernir os espíritos, ele está dissociado da sabedoria. É algo à parte. O discernimento está associado mais ao mundo espiritual. Entendi. Obrigada. Nada. Igor Guidelli. Eu perguntei já, meu irmão. Dos Estados Unidos. É a Vânia, filho. A Vânia. Não tô vendo ela, nem a vozinha dela. Nada dela tá boa assim, a Vânia? Eu não a vi também. Tô aqui, mano de Mar. Tô ouvindo a aula aqui. Tá bom, filha. Beijo, viu? Tá bom. Deus abençoe. Sim. Daqui a pouco eu tenho perguntas. Ai, que bom. Igor. Deus abençoe, irmã de Mar. Amém, filha? Você é uma fofa linda. Você também. Léo, solta a voz, filho. Vai. Não, o irmão Igor queria fazer uma pergunta. Eu fiz, irmão Bruno. Deus abençoe. Era aquela da sabedoria. Ah, tá. E é incomunicável, então seria em vão a gente pedir, mas você respondeu. É importante pedir a palavra da sabedoria. Entendi. Tem a da eternidade também, né? Que querendo ou não, a partir do momento que você crê em Cristo, a gente já passa a viver a vida eterna, né? João 3:36. Então também não é na sua plenitude, mas também seria uma parte dela. A partir do momento que você crê em Cristo, você foi reconciliado com Deus. E estando reconciliado com Deus, você não sofre 1 centímetro com o que vai acontecer depois do fim. Você já está desfrutando a vida eterna aqui. Ô, Bruno, a gente busca a sabedoria e aí a gente, tipo, tem o conhecimento. E a eternidade, a gente busca como? Tipo, através da graça? A eternidade mora em você a partir do momento que você creu em Cristo. Tá. Você já é eterna. Porque vem a vida no espírito, né? É a vida no espírito. Novidade de vida. Novidade de vida. Legal. O legal é linkar esses atributos incomunicáveis
E na verdade ele passa a ser comunicável em algum ponto, né? Ele da passa nossa a ser comunicável em Cristo. em Cristo. Em Cristo tudo se liga. A Bíblia não é uma fonte essencial de discernimento. Se a gente se armar com as Escrituras, a gente consegue discernir as coisas. Porque lá em Hebreus 4, verso 12, fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma, espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Perfeito. Porque a palavra é fonte de sabedoria. Ela é uma fonte de sabedoria. Fonte de sabedoria. Aleluia. Léo, pode pregar. Estamos todos ouvidos. Agora não quero mais, não. Vocês é crente mesmo, hein? Rapaz, então, Gálatas 2 é um capítulo, eu diria que fundamental, né, da carta de Paulo aos Gálatas, e ele aborda questões ali centrais para a fé cristã, né, como a justificação pela fé, a vida em Cristo, a unidade na igreja e a importância de viver uma vida coerente com o evangelho. E ele defende a verdade do evangelho contra a influência de ensinamentos judaizantes, né? E ele destaca também como a fé em Cristo transforma a vida do crente. Então, eu vou estar passando para vocês, explorando o capítulo, né, de verso a verso, para explicar os ensinamentos, né, de acordo com a nossa vida hoje também. Então, do Gálatas 2, do verso 1 ao 2, né, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com o Barnabé, levando também Tito comigo, e foi em obediência a uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso particularmente aos que pareciam ser os líderes, para não correr ou ter corrido em vão. Então, ele relata a sua visita a Jerusalém ali, para garantir que a sua pregação entre os gentios estava em harmonia com os líderes da igreja. E ele age em obediência ali, né, a uma revelação divina. E no livro de Gálatas, no capítulo 2, verso 3 ao 5, né, tá assim: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, embora fosse grego. E essa questão surgiu por causa de alguns falsos irmãos infiltrados que se introduziram secretamente ao nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão, né, conforme o Ângelo Silva faz para o Braz. E nós nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse conosco. Então Paulo, ele defende a liberdade cristã contra a imposição da circuncisão e das leis judaicas. E ele destaca a importância de preservar a verdade do Evangelho. Perdão, o Ângelo tá fazendo gracinha pra mim. E foi, Léo? Vocês são crentes, não? O Ângelo tá fazendo rir. Essa foi top. É a turma do fundão. Eu tô aqui achando que ele tá sentindo a presença de Deus. Ele tá com graça, gente. Pelo amor de Deus. Mano, eu até desliguei a câmera, mano. Eu tô tentando aqui, o que esse irmão tá falando, gente? O que ele tá sentindo? Mas é que o Léo citou o Braz aí. Foi isso aí, ó. Não é porque o Ângelo... Então, do verso 6 ao 10, agora o professor. Então, do verso 6 ao 10, quando aos que pareciam influentes, né, o que eram há muito tempo, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Então, esses homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, viram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como Pedro circuncisos, né? Assim como Pedro aos circuncisos, pois Deus, que operou eficazmente em Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou em mim como apóstolo aos gentios, reconhecendo a graça que me foi concedida. Tiago, Cefas, é assim que fala, Cefas? Cefas.
e João, que eram considerados colunas, né, deram-nos as mãos direita em sinal de comunhão, a mim e Barnabé, concordando em que devíamos ir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente nos recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, e o que me esforcei por fazer. Então aqui Paulo ele recebe a confirmação da sua missão aos gentios pelos líderes da igreja em Jerusalém, e há um reconhecimento mútuo do ministério, e a importância de cuidar dos pobres é também enfatizada aqui. Do verso 11 ao 14, né, quando está escrito assim, quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível, pois antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando chegaram, afastou-se e separou-se, temendo os que eram da circuncisão. E os demais judeus também se uniram a ele nessa dissimulação, de modo que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação deles. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se você, sendo judeu, vive com gentio e não como judeu, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Então, Paulo ali, ele confronta Pedro, né, Cefas, por sua hipocrisia ao se afastar dos gentios por medo dos judaizantes, e ele enfatiza ali a necessidade de coerência e integridade no comportamento cristão, defendendo ali o evangelho e o repreendendo em público. Do verso 15 ao 16, tá lá assim: nós judeus, por nascimento e não gentios pecadores, né, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim também nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então aqui, Paulo ele está reafirmando a doutrina central da justificação pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras da lei, e esta é a base da salvação cristã. Do verso 17 ao 18, fala assim: se procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo, então, ministro do pecado? De maneira nenhuma. Se reconstruo o que destruí, mostro que sou transgressor. Então, aqui, Paulo ele argumenta que voltar a confiar na lei depois de aceitar a justificação pela fé seria contraditório e uma transgressão da verdade do Evangelho. No verso 19 ao 21, está escrito: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Meu Deus. Então aqui é muito forte isso aqui. Salmo 39 virou meu salmo favorito, né? Agora, Gálatas 2, 19 a 21 é muito forte, porque aqui Paulo ele descreve a sua nova identidade em Cristo. E ele está morto para a lei e vive para Deus. A sua vida ela é vivida pela fé no Filho de Deus, que o amou e se entregou por ele. Eu tive dificuldade em resumir esse verso 19 ao 21 em uma frase. Então, se formos olhar a justificação pela fé, né, ela nos liberta da necessidade de tentar ganhar a aprovação de Deus através de nossas obras. E em vez disso, nós podemos descansar na certeza de que somos aceitos por Deus através da nossa fé em Jesus Cristo. Então, nós, através dessa fé em Jesus Cristo, nós podemos ter confiança total em Cristo, né, colocar nossa fé totalmente em Jesus para a salvação. Nós podemos viver com segurança, né, sem o medo constante de não sermos aceitos por Deus, e nós podemos ter uma vida de gratidão e louvor a Deus, né, viver uma vida de gratidão pela graça de Deus. Então, nós podemos ter uma vida em Cristo, né, que a nossa vida
Nossa nova identidade em Cristo nos dá poder e propósito para viver. E a presença de Cristo em nós nos transforma e ela também nos guia. E por isso nós podemos reconhecer a nossa verdadeira identidade em Cristo. Nós podemos permitir que Cristo molde nossos pensamentos e ações e podemos confiar em Cristo para nos guiar e também nos fortalecer. E sobre a unidade e integridade da fé, né, a unidade e a coerência são essenciais para a integridade do Evangelho, e a hipocrisia, como nós vimos nesse capítulo, ameaça essa integridade. Então, nós temos que ter uma autenticidade, né, viver de maneira autêntica e coerente com a nossa fé. Nós temos que trabalhar para manter a unidade na igreja e confrontar com amor comportamentos que ameaçam a unidade e a verdade do Evangelho. Mas o exemplo bíblico que nós temos é combater isso com amor. Acho que todos entendem o que eu quero dizer, né? Quando se fala sobre o amor e sacrifício, né, o amor sacrificial de Jesus é a base da nossa vida cristã. E este amor deve nos motivar a viver de maneira que honra a Deus e serve aos outros. E para aplicar isso na nossa vida hoje, nós podemos permitir que o amor de Cristo seja a força maior por trás de nossas ações, né? Nós podemos ser motivados pelo amor. Nós podemos cometer sacrifício pessoal, estar disposto a fazer sacrifícios pelos outros. E nós podemos ter amor ao próximo, que é demonstrar o amor de Deus ao próximo através de atos de bondade, né? Então, Gálatas 2 oferece, sabe, ensinamentos espirituais profundos, são extremamente relevantes para a nossa vida e nossa fé cristã hoje. E ao aplicar esses princípios, né, nós podemos viver de maneira mais plena e fiel ao Evangelho. A justificação pela fé nos dá segurança e a vida em Cristo nos transforma. A unidade e a integridade na fé fortalece a igreja e o amor sacrificial nos motiva a servir uns aos outros e possamos a viver uma vida que glorifica a Deus e reflete o amor e a graça de Cristo ao mundo. E aqui nós temos contextos também que pode ser transferido deste capítulo para a nossa vida, mas, professor, se você puder elaborar mais, the floor is yours. Oh, thank you. Deixa eu falar uma coisa aqui. Nós vamos ter uma aula expositiva sobre Gálatas, mas por que eu trouxe capítulo 2? Porque, obviamente, a gente fica muito chocado quando a gente ouve sobre o fruto do Espírito, né? É um choque mesmo, mas se você pudesse resumir o livro de Gálatas, seria o capítulo 2. E se você pudesse resumir o capítulo 2, seria o versículo 21. Que nos resume assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, ou morreu em vão. O 2 resume Gálatas, o 21 resume o 2. Se tem algum argumento contra qualquer salvação por obras, é Gálatas 2, 21. O que é cair da graça? É me justificar por lei, não significa pecar. E seja qual for a lei, seja judaica, seja qualquer lei, qualquer penitência. Qualquer castidade não substitui o Cristo crucificado. E se você falar, a sua castidade, ela te salva, Cristo morreu em vão. A minha bondade me salva, Cristo morreu em vão. Eu estou preparando um esboço de palavra. Isso eu não conto no gravado, vou contar no off. Dúvidas? Não. Tudo que me salva tá colocando Cristo como que não funcionou. Então eu falo, Jesus fez a parte dele, aí agora eu tenho que fazer a minha. Aí quer dizer, Jesus fez então pela metade. Jesus é um cara que faz as coisas pela metade. Gente, quando eu entendi isso, quase que eu infartei.
Ele não fez nada pela metade. Então, Eu achei Léo? tão forte esse verso 21 que eu fiz um resumo só dele. Eu coloquei que, em resumo, Paulo conclui a sua argumentação afirmando que não rejeita a graça de Deus, né? Ele destaca que se a justiça pudesse ser alcançada pela observância da lei, então a morte de Cristo teria sido em vão, como nós já falamos aqui, e o ênfase está na suficiência da obra de Cristo para a nossa justificação, tornando desnecessário tentar alcançar a justiça por meio da lei. E o significado espiritual disso, ele afirma a importância da graça divina como meio pelo qual somos salvos, e a graça de Deus é um dom imerecido e não pode ser substituída por nossos próprios esforços. Nós temos a suficiência de Cristo, que a gente sempre fala, a justificação pela fé, que nós já falamos, e o que nós temos que fazer é aceitar a graça de Deus e viver na liberdade que ela proporciona, sem tentar merecê-la através de nossas ações. E o professor já falou isso, eu não lembro se foi no Jornada do Evangelho, mas essa parte de graça, eu acho que é a parte mais difícil que tem de entender no Evangelho. Entender essa parte graça, sabe? Então nós temos que manter o foco, manter o foco em Cristo, né? E a sua obra redentora no centro da nossa fé, confiando completamente nele para a nossa justificação e vida espiritual, e viver em gratidão, né? Viver numa vida de gratidão pela graça de Deus, reconhecendo que a nossa salvação é um dom precioso que não pode ser ganho por nossos próprios esforços, como está escrito, né, Efésios 2:8, e em resumo, Gálatas 2:21, especificamente, ele lembra a gente que a graça de Deus e o sacrifício de Cristo são centrais para a nossa justificação, para a nossa salvação, e tentativas de alcançar a justiça através da lei são fúteis e desvalorizam o sacrifício de Cristo. Então nós devemos, portanto, viver em gratidão, confiança na graça de Deus, permitindo que ela transforme nossas vidas. Graça de Deus aí sendo Jesus Cristo. Deus abençoe. Muito bom resumo, hein? Isso aí pode virar artigo. Encerrando a gravação, Deus abençoe os que viram gravar. Um beijo para vocês.